mais de 500 mil habitantes. O produto interno bruto de Ribeirão Preto é de 3,4 bilhões de dólares. Tem estrutura econômica diversificada e próximo aos principais polos econômicos do interior. A capital do café, a capital do shopping, bares, restaurantes, shopping centers, universidades, hospitais, teatros. Esse é o perfil da cidade de Ribeirão Preto. Mas tem um outro lado. O lado onde existem pessoas que perderam muitas vezes a noção de onde estão. Pessoas que vivem sem perspectiva e sem dignidade. Seres humanos que perderam a vaidade e muitas vezes a vontade de viver. São abandonados e esquecidos. São eles, os moradores de rua. Têm muitas histórias e experiências para compartilhar. Primeiro precisava saber por que esse cara, né, ou essa pessoa foi morar na rua, né, o que levou essa pessoa. Via de regra, essa pessoa é excluída socialmente, ela passa por problemas sérios com a família, né, desemprego e tudo mais, e acaba indo morar na rua. E isso faz sim com que ela perca parte da sua identidade e tenha que reconstruí-la, mas numa situação muito complicada, porque ela vive numa situação marginal em termos sociais, né? Então ela vive numa situação de exclusão social, onde seus direitos são colocados completamente de lado, ela não tem acesso às coisas mais básicas que um cidadão deveria ter. Muitas vezes, um lugar para dormir e comer é somente o que eles querem. O CETREM, Central de Triagem do Itinerante Imigrante de Ribeirão Preto, que foi criado no final de 89, atende a esses moradores de rua. Com a ascensão da cana-de-açúcar nos anos 90, muitas pessoas vieram a Ribeirão à procura de trabalho, mas com a mecanização do campo, muitos ficaram sem emprego e sem moradia, e então foi criado um programa especial para o morador de rua em 93. Ele tem 2 assistentes sociais, né, responsáveis pelo programa. Ele tem uma educadora de rua e a gente trabalha com rondas noturnas nas regiões que a gente, nos locais da cidade que a gente costuma ter o morador, e aí também com denúncias que nós recebemos através do 1524 da população. E de dia são feitas abordagens de rua nas regiões centrais, praças, viadutos. Vai o educador de rua e vai o assistente social junto para estar buscando, né, indo ao encontro dessa população, para poder estar vindo com ele uma possibilidade dele sair daquela condição, né, de vida que ele está, e tá tentando fazer a gente chama de vínculo, né, naquele momento, tá trazendo ele com a gente para cá, para o abrigo, para que a gente possa estar trabalhando as questões pessoais dele, as questões de vínculos familiares, resgatando mesmo essa cidadania dele que está tão assim perdida. Segundo Maria Emília Ribeiro, o motivo que leva essas pessoas a morarem na rua são bem parecidos. Bebidas alcoólicas, drogas e desequilíbrios mentais são os mais comuns. Nosso morador de rua, 90% eles têm algum comprometimento mental. Eles têm problemas, né, de ordem assim, emocional muito sério. E são pessoas que muitos não localizam a família. E se tem família, também não se manifesta, porque ele não consegue trabalhar essa problemática. Tem, assim, alguns na rua que não é só a questão do álcool, mas tem outras doenças graves e que a gente tem que trabalhar muito com a autoestima. A situação desses cidadãos é bastante difícil. Vivem totalmente à margem da sociedade. Mas quando se pergunta a eles o que mais gostariam de ter, alguns respondem apenas saúde. Eu queria ter a saúde que eu não tenho. A perna e a vista. Não sei só. É o que eu queria. Infelizmente não consigo mais, não saio mais não. Dói muito. A família do senhor, onde que ela mora hoje? Mora todos no parque, mas ninguém liga pra mim. Me tacaram pra rua. Minha história tem pouco pra contar, porque depois que eu saí fora da família, né? Então eu tô vivendo no mundo aí, um dia pra um lado, um dia pro outro. E levando a vida igual muitos estão levando aí, né? Não aprendi a matar e nem roubar, então tem que pedir ajuda pra um, pra outro e vai tocando a vida. O senhor vive na rua há quanto tempo? 10 anos. 10 anos vivo na rua.
Toda noite, um grupo de pessoas que trabalham no CETREM saem para uma ronda, buscando moradores de rua em vários locais da cidade. Nós acompanhamos o trabalho durante apenas uma noite e, muito rápido, encontramos um homem que estava na calçada, dormindo com seus poucos bens. Tem uns conhecidos, mas eu não sei onde eles estão. Tem uns primos, né? Da minha cidade, tem gente aqui da minha cidade aqui. Mas eu não acho nenhum. Eu viver nessa vida não tem alegria, não tem prazer nenhum. Por que o senhor não quer ir para o CETREM? Não, eu até gostaria de ir para lá. 5 dias é bom, eu descanso um pouco. Mas e depois? No meu caso tem muitos aí também, né? Mas tem pessoas que não querem mudar, né? Tem pessoas que querem ficar assim, mas eu não, eu quero sair daqui. Passamos por alguns lugares e na UBDS Central encontramos pessoas que já esperavam a Kombi para ir para o CETREM. Mas 2 moradores de rua uniram-se a Francisco. Estes vieram de muito longe em busca de emprego. Tenho 2 filhos, que é a minha maior alegria. Você tem saudade deles? Com certeza. Tenho sim. Minha mãe botou foto que minha mãe não quer parte. Você tem saudade da sua mãe, dos seus familiares ou não? Nem um pouquinho. Sinto ódio dela, tenho ódio dela. Aí eu vejo que eles vão trabalhar pra me sair dessa vida, né? Trabalhar, estudar, voltar a estudar. Chegando de volta ao CETREM, muitos já dormiam. Os moradores de rua que chegam com a ronda passam por um processo de cadastramento para depois pegar seu cobertor e outros itens para ir dormir. Como o senhor vive? Eu fico aqui, nessa portinha da igreja aqui, ando por aqui, para ali, para aqui, para ali. Então a minha vida é assim, Deus é eu e Deus, então nós estamos aqui. Agora estou esperando uma possibilidade de um prefeito daqui de Ribeirão Preto, o senhor Palocci, se ele estiver escutando, que ele me ouve, que ele vem me buscar, me dá um abrigo para mim, porque ele tem o direito. E para mim, estou aqui na Rua da Amargura, na Rua do Pecado, a Rua do Pecado. Em Ribeirão Preto existem de 300 a 400 moradores de rua, espalhados por marquises, praças e casas abandonadas. Já em São Paulo são mais de 14 mil. Padre Giovanni já trabalhou com moradores de rua em São Paulo e conhece bem o assunto. Para ele, morador de rua não é um termo muito adequado, porque rua não é lugar para se morar. Trabalhei com eles em São Paulo. Nós fazíamos vários trabalhos. Por exemplo, primeira coisa, eles vivem uma situação de marginalidade, né, de marginalização. Eles não têm documentos, seus documentos não são regularizados. Nós fazíamos um trabalho de regularizar a documentação. Nós levávamos roupas, nós levávamos alimentos. Eu posso sentir assim, a vida que eles levam, dizendo assim, não é uma vida nada fácil, extremamente desagradável, não há nenhum conforto, não há nenhuma dignidade. Nós precisamos de um local onde nós possamos dormir, e isso tudo não tendo, acaba afetando toda a pessoa fica, digamos assim, sem rumo, sem uma referência. Psiquicamente eles têm assim, são todos meio assim desestruturados. Por isso que não podemos julgar nunca uma pessoa que mora na rua, ou mesmo uma pessoa que mora numa favela, uma pessoa de condição social muito baixa. Nós não podemos fazer julgamentos morais. Às vezes eles vieram para trabalhar e mandaram dinheiro para lá, não conseguiram, então eles vão para a rua e não voltam mais para casa. São pessoas sem destino. E assim, é bom lembrar que eles são determinados, são gerados por uma política econômica que não abrange todos os setores da sociedade. Nós temos uma política, nós temos uma
economia que são excludentes constantemente. Então você tem isso no Brasil, mas você tem isso no mundo. Alguns participam dos bens produzidos, né? Mas uma grande parte, migração, moradores de rua, pessoas que moram na favela, em cortiços, ou que vivem em condições subhumanas, sem terra, sem teto, são pessoas, digamos, grupos humanos gerados por uma política, uma economia que não atendem a toda a sociedade. A vida na rua não é nada fácil, mas mesmo assim, muitos encontram força ao amanhecer, porque dormir e não saber o que enfrentará no dia seguinte é uma tarefa muito difícil. Você já se imaginou nessa situação? Eu não consigo nem imaginar como seria. Sei lá, acho que só acontecendo para saber o que fazer, né? Não, nunca imaginei isso, nunca passou pela minha cabeça, não. Por isso eu me preparei desde cedo para não passar por isso. Nunca imaginei, mas eu sinto na pele que seria não ter uma casa para morar. É muito ruim, é péssimo, é pior do que ruim. Quando você vai formar uma família, casamento, qual que é o primeiro bem que você pensa em adquirir? O que você pensa em comprar? Não resta dúvida que é um imóvel, né? É uma casa. Primeiro uma casa. O ideal seria pensar numa casa, né? Primeiro, essas pessoas têm que ter o mínimo de acesso à alimentação, né, à educação, mas eu acho que, acima de tudo, eu acho que a sociedade tem que tomar consciência em relação ao seu próprio preconceito com essas pessoas, né, que a gente vê isso claramente, como a sociedade coloca essas pessoas de lado e acaba fazendo com que elas vivam mesmo esse processo marginal, que realmente é uma situação bastante complicada. Envolve aí um problema de identidade, de autoestima, né? Isso é um processo muito complicado, muito complexo, mas dá pra gente pensar assim numa mudança desse quadro. Nos dias de hoje enfrentamos inúmeros problemas sociais e talvez nos encontramos diante do pior deles, a exclusão social. Na Constituição, a lei é para todos, mas para muitos brasileiros ela é morta. E por estarem à margem da sociedade, os moradores acabam não tendo nenhum benefício. Eu costumo dizer que o Brasil é o país das leis. Nós temos leis para praticamente tudo. Só que ao invés dessas leis serem eficazes, muitas vezes elas são feitas para ingleses verem. Existe a própria Constituição Federal que garante ao cidadão o acesso à educação, à saúde, ao lazer, à moradia. Esses moradores de rua, de certa maneira, também são cidadãos, mas muitas vezes, pelo fato deles não possuírem ao menos uma certidão de nascimento, um documento de identificação, eles não são nem identificáveis perante o IBGE, perante o censo. Na verdade, os moradores de rua, ou as populações que vivem nas ruas, eles não têm um senso de organização, ou tampouco um senso de reivindicação. Eles reivindicam apenas um prato de comida. Então, aqueles que devem reivindicar não são os próprios moradores, mas somos todos nós que vivemos na sociedade, que somos tidos como cidadãos, nós que temos que resgatar esses nossos irmãos da rua para que eles venham, né, ao nosso encontro e assim eles possam ter mais uma oportunidade na vida. A cada esquina, a cada beco e a cada boca, encontramos pessoas que sentem frio, fome, falta de amor e a dor de estar só. Eu perdi meu pai, perdi mãe, eu não tenho ninguém por mim. Você é sozinho aqui em Ribeirão Preto? Eu tô sozinho aqui em Ribeirão. O senhor não tem nenhuma família em Ribeirão? Não tem nenhuma família aqui em Ribeirão. Há 7 anos foi criado na Rua Álvares Cabral um instituto que realiza trabalho com os moradores de rua de Ribeirão Preto, dando auxílio e motivação para quem não tem mais esperanças na vida. O Instituto Brasileiro de Defesa da Cidadania tem como objetivo resgatar a dignidade e reestruturar a vida dos moradores de rua, marginalizados pela sociedade. Às segundas-feiras é servido sopa na Praça Schmidt. Depois é realizada uma ronda na cidade para a distribuição de colchões e agasalhos. O IBDC ele é um instituto que tem um cunho filantrópico, de filantropia, de assistencialismo realmente, de doação de mantimentos, de roupa, de alimentação, né? Mas também o instituto ele desenvolve uma atividade muito maior, que é uma atividade de geração de emprego, de geração de renda, onde nós
colocamos esses moradores de volta à cidadania, à condição de cidadão, através da entrega de documentação, certidão de nascimento, carteira de trabalho, certidão de RG, para que eles possam buscar o trabalho. E nós também temos um balcão de emprego, onde nós fornecemos trabalho para esses moradores, além da própria alimentação. Mas antes de comer, os moradores fazem uma oração. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixai cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sabe minha tristeza que eu fui preso. A minha alegria que nasceu a minha nenê. A minha única alegria que eu tenho é ela. Você quer mandar algum recado? Existe para alguém? Para sua mãe, para seu pai, para algum irmão? Deus que ajuda eles como eles conseguiram ter o que quis. Que nos quer ter. Amém. Um abraço e um amor no coração deles. Eu tenho uma família aqui em Franca, aqui, tenho uma mulher, tenho filhos. Eu não procurei isso porque a mulher mandou eu ir embora de casa. Não te quero Ela mais. abandonou? Não te quero, isso. Não te quero mais. Por quê? Agora me fala, por quê? Por quê? Por quê? Você estava no CETREM alguns dias atrás. Você saiu de lá porque você quis? Foi, porque lá é o seguinte, venceu os dias, tem que sair. Lá é 5 dias lá. Lá é 5 dias. Acabou. Vai pra rua. Eu fiz um bico lá. Um biquinho, ganhei 10 conto. 10 conto eu tomei de pinga. Você não tá à procura de emprego? Tô. A assistência lá falou assim, ó. Venceu os seus dias, meu filho. Você não quer voltar pra lá? A casa dá 5 dias pra você e acabou. Mas apenas comida não resolve o problema destas pessoas. E por esse motivo, os voluntários realizam às terças-feiras no prédio do Instituto sessões de relaxamento e palestras orientando sobre as drogas, bebidas e resgatando a autoestima deles. É o seguinte, a gente começou dando sopa, tá? A ideia sempre foi dar sopa na rua, tem 7 anos que a gente desenvolve o trabalho de sopa. Aí nós começamos a perceber que isso não é só comida que as pessoas precisam. As pessoas precisam de atenção, de carinho, de dedicação, de reestruturação social. Aí a gente começou a correr atrás de parcerias, de pessoas que pudessem nos ajudar para montar um instituto. O que o instituto é? É um lugar onde eles podem vir, a gente desenvolve uma palestra, desenvolve um ensinamento e tenta resgatar a dignidade, reestruturar eles na sociedade através de escola, documento, alimentação, trabalho. Então é um trabalho feito justamente para que eles possam voltar para a sociedade, sair da margem da miséria, do preconceito. Após a palestra, jantam e com a ajuda do Instituto, alguns regularizam seus documentos. Seu Zé Almeida da Silva, nascido em 5 de agosto de 57. Está recebendo agora a certidão de nascimento. Como que o senhor se sente com uma certidão de nascimento? Feliz, porque eu perdi meu documento e agora eu estou com meu documento à mão. E outros conseguem até novos empregos e saem das ruas. Agradeço muito a dona Silva, Portugal. Agradeço de coração, porque até pensão eles pagaram para mim. E hoje, se eu estou nessa filosofia e através de assim, uma mentalidade, até estudo está projetado, é por eles. Socializar, reestruturar a pessoa na sociedade. E infelizmente a gente não tem ajuda de apoio, né? De política. O que a gente tem aqui é empresários e pessoas da comunidade que estão ajudando, cidadãos assim que nos ajudam. Porque se for esperar a prefeitura, órgão, não tem como.
É uma vergonha o que o CETRAN desenvolve, o tanto de dinheiro que é gasto ali, e de repente eles não têm um trabalho de socialização, como você falou bem. Eles têm um trabalho assim, você vai lá, dá uma comidinha, põe para dormir lá no colchão, dá um papelzinho para sair na rua, isso não vai resolver o problema de ninguém. Não é mandando de cidade em cidade que você resolve o problema do morador de rua. Maria Emília, o CETRAN tem recebido algumas críticas de algumas instituições e de moradores de rua também. O que você tem a dizer sobre isso? Você discorda? Olha, eu gostaria de convidar, aqui é um local que fica aberto 24 horas, a conhecer o nosso trabalho. A gente tem pouca visita, né? Eu acho que a gente tem até uma história, um estigma de abrigo. Ai, abrigo é assim, abrigo é aquilo, albergue. Então vem conhecer o trabalho, a gente pode estar comprando junto, a gente pode estar trabalhando junto. Eu acho que isso é legal, sabe? A sociedade civil faz uma parte, o poder público faz outra. Eu acho bonito isso. A gente podia, olha, a casa está aberta para quem quiser estar vindo conhecer, para a gente estar conversando sobre esse trabalho. Esse trabalho, ele é desenvolvido com 2 assistentes sociais, elas fazem contato com alguns microempresários, o pessoal vem estar buscando para fazer bico, muitas vezes são trabalhos definitivos, que eles vão estar sendo contratados, né, trabalho temporário. A gente tenta trabalhar naquela necessidade que ele vem buscar. Mas mesmo com esse descaso de parte da sociedade, existem pessoas que lutaram e conseguiram deixar as drogas e as ruas para o passado. E estão construindo um futuro que com certeza será cheio de surpresas. A vida às vezes nos assusta, ocorrem mudanças que eu nem sei o porquê que tudo isso acontece. Mas o bom é saber que existem pessoas, seres que me inspiram confiança e determinação nas horas mais difíceis. Mas na pressa de ser alguém, eu esqueço das grandes e das pequenas coisas que são decisivas para a minha vida, que tudo está programado em um determinado tempo, em um determinado lugar. Que seu caminho se abra a cada passo, aonde você for. Que o vento companheiro esteja sempre a seu favor. Que o sol sobre o seu rosto acenda as alegrias em seu coração. Que você sinta a cada passo que Deus te protege você com o poder das suas mãos. Mostra a tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim.